Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo para vocês, na loucura aqui de casa. Não reparem que tudo está uma zorra. Era para eu ter gravado para vocês logo cedo, na hora que fui levar o Pedro, mas naquela correria que vocês sabem que aqui é vlog da vida real, né? Loucura de mãe, estou aqui fazendo minhas peças. Aí falei, deixa eu gravar o vlog, senão vai atrasar muito, que acho que já tem 4 dias, né, do último vlog que... do que eu tinha falado? Eu nem lembro. Mas de colocar as crianças em escola brasileira, e aí falei que ia conversar sobre conciliar horários. Então, neste vídeo, eu vou contar um pouquinho como que foi, né, a minha experiência quando cheguei aqui no Japão para conciliar o horário de serviço com os horários das crianças. Lógico que eu sempre falo, não é uma regra, cada cidade muda, né, não é o que tem aqui. Não é a mesma coisa que tem em outras cidades, né? O Japão, ele é gigantesco. No caso aqui, tem muito brasileiro, então acaba tendo esses comércios, né? Escolas, creches, para atender mesmo a nossa comunidade. Pedro, abaixa um pouquinho a TV, por favor, que tá muito alto. E então ajuda bastante. Mas hoje eu vou dividir com vocês essa experiência, que eu acredito que não mudou muito, mas... mudou assim mais talvez na questão de valores. Então quem está no Brasil precisa se programar certinho para quando chegar aqui no Japão não levar um susto. Bom, mas vamos lá. Antes de iniciar essa conversa, quero dar o recadinho da nossa parceira Namba. Quem está pensando em vir para o Japão, ainda não definiu a agência ou ainda está pensando como que vai ser esse processo, não sabe nem por onde começar, entre em contato com a Namba. Eu vou deixar os contatos aqui na descrição desse vídeo. Fala que viu aqui no canal da Jaque Família no Japão. Agenda uma entrevista com o Alexandre, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Ele faz processo para pessoas sozinhas, casais sem filhos, casais com filhos. Se você tiver um pet também, quiser trazer. Porém, algumas cidades não aceitam, né? São cidades específicas, mas todos os detalhes, todas as dúvidas, vocês precisam tirar no dia da entrevista com ele. Então, novamente falo, vou deixar os contatos aqui na descrição. Bom, vamos lá. Eu já estou há 5 anos aqui no Japão, então, quem é novo por aqui, eu cheguei com o Pedro, tinha 1 ano, e o Eduardo com 11 anos na 5ª série. O Eduardo, ele já foi direto para a escola japonesa. O Pedro eu queria colocar na creche japonesa, mas não tinha vaga, então isso vocês precisam estar cientes, tá? É difícil conseguir vaga em creche japonesa de imediato. E também a gente chega naquela loucura, eu acho um pouco difícil. Você pode até conseguir, assim, quem vem, às vezes, fica na casa de um familiar até se estabilizar, é um pouquinho mais fácil, mas que nem era eu, o Rodrigo e as crianças, então foi aquela loucura. Quando nós chegamos, o Rodrigo 1 semana depois já começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar depois de 2 semanas, então foi tudo muito corrido. E eu dei até graças a Deus que não tinha vaga na creche japonesa, porque eu, Jaqueline, eu não ia dar conta no começo. Ia ficar bem corrido. Talvez eu teria, é o que eu vou falar ao longo do vídeo, eu teria que contratar outras pessoas para tomar conta dele, para levar ele, sabe? Porque os horários não batiam, mas sim, vocês vão entender. E aí, nós chegamos, não tinha vaga na creche japonesa, então o Pedro, ele entrou em uma creche brasileira. A creche brasileira, ela já foi criada para atender esse público, né? Nós, que saímos do Brasil e chega aqui no Japão, e temos que trabalhar, não tem carro, não tem carta, não tem nada, temos que cumprir o horário ali da fábrica. Muitas vezes as fábricas pedem para fazer hora extra, então a creche também atende esse horário. E quando a gente não tem carro, a gente depende do transporte da empresa, tipo um fretado. E esse fretado, ele passa muito mais cedo, que nem no meu caso, eu entrava às 8 da manhã, a primeira fábrica que eu trabalhei. Eu entrava às 8 e o transporte passava 6h40. Então, a creche que o Pedro entra é a partir das 8. Tem creche que dá para você deixar a partir da... Dá para deixar a partir das 7h30, que como eu estou trabalhando em casa, aí eu não consigo levar antes. Até tem que pagar também um valor a mais. Mas ok, que fosse 7h30, mesmo assim não dá tempo. Então eu ia andando mais ou menos uns 5, 7 minutos até o ponto, que é ali na frente.
e o fretado da empresa passava às 6h40. Eu chegava lá bem cedo, mas assim, não tinha o que fazer. Ele já sai mais cedo para não pegar trânsito, porque tem que pegar outras pessoas, né? Enfim. E aí o Eduardo foi para a escola japonesa, como ele já estava na 5ª série, ele ficava praticamente o dia inteiro lá. E aí ele chegava quase junto comigo. Ele ficava só um pouquinho sozinho, mas assim, depois de um tempo, porque eu pagava uma mulher também, um transporte, né, uma senhora que levava e buscava ele. Quando eu cheguei, eu morava bem pertinho o apartamento da empreiteira era bem pertinho da escola. E aí depois de 45 dias nós mudamos e ficou um pouco mais longe. E aí eu pagava essa senhora, ele ficou um bom tempo indo com essa senhora. E na época eu pagava 18 mil. Aí ela pegava ele aqui de manhã, cedo, e aí ficava rodando com ele dentro do carro, com outras crianças. E conforme ele foi crescendo, ele já não queria mais, né? Tipo, falava, nossa, se eu for a pé, né? Eu vou chegar bem mais cedo. E aí a gente chegava, assim, bem próximo, né? Dos horários. Então ele acabava aqui ficando aqui até eu chegar, tipo, diferença pouca, né? Mas, que nem, ele já era grande. Agora, quando é pequeno, é mais difícil. E aí, quando eu mudei de empresa, eu queria colocar o Pedro na creche japonesa. Ele estava na brasileira, mas eu sempre quis colocar ele na japonesa. Só que eu fui enrolando, eu me acomodei. E aí eu fui, tirei minha carta. Aí quando eu tirei a carta, eu procurei outro emprego. Achei um aqui mais próximo da minha casa, que foi a fábrica que eu fiquei 2 anos. E aí eu consegui uma creche japonesa perto dessa fábrica, que é a creche que o Pedro vai até hoje. E aí deu tudo certinho. Mas porque eu tinha carro, que tem. Essa creche mesmo não tem transporte, tem creche que tem, essa não tem. E quando tem, você também paga a parte. Então a gente tem suporte, mas a gente precisa gastar. E aí é o ponto que eu quero chegar. Tem mamães que, nem o Pedro, ele vai para a 1ª série. Então, ele vai, se eu estivesse trabalhando fora, o que eu teria que fazer? Pagar. Não teria como ele voltar e ficar aqui sozinho, porque a 1ª série acho que sai 3 horas da tarde. Então, das 3 até 5h40, 6 da tarde, sem condições, né, dele ficar sozinho. E nem pode também. E aí, o que a gente ia ter que fazer? Só que tem que olhar lá na prefeitura, tá? E também tem custo. Depois da escola tem um curabo, né, que é um clubinho. Chegou até no papel já do Shogaku pra gente ver, mas como eu estou em casa, por enquanto eu não vou colocar. Vou ver se eu consigo colocar ele somente nas férias. Temos 3 férias aqui no Japão. A mais longa é a de verão, que começa no finalzinho de julho e vai até as aulas voltam, né, retornam no começo de setembro. Então ficam 45 dias em casa. É muita coisa. E aí tem esses clubinhos que você pode colocar. A criança sai da escola e vai pro curabo, e aí depois você passa e pega a criança no curabo e vai para casa, e nas férias também eles ficam lá. E outra opção é creche brasileira, em cidades que tem, né? No caso do curabo, ele é japonês, então você vai lá, se informa, acabou de chegar, se informa na prefeitura, como que funciona. Ou na própria escola, né, quando você for, provavelmente vão te informar onde que é, você vai ter que ir lá, vai ter que fazer inscrição. Eu não sei detalhes disso porque eu não passei por isso, mas eu acredito que ou você vai ter que ir até o lugar mesmo, ou você vai ter que se informar na escola ou na prefeitura. Mas existe, e eu acho que custa 9, veio no papel, não vou lembrar, uns 9 mil por mês, assim, mais ou menos, tá? Mais ou menos. E a outra opção é creche brasileira, não são todas as cidades que tem. Por exemplo, aqui tem, quanto foi que a moça me falou que eles estão cobrando? Eu não vou lembrar se são 25 mil ou 26 mil. Alguma coisa nesse valor. Que aí ela pega, vamos supor que você sai 6h40, eu, né? Quando eu trabalhava na fábrica, 6h30 da manhã. Então eu saía 6h30 da manhã, a creche vem, pega aqui, leva pra creche, a criança toma café lá na creche, aí depois leva pra escola, busca na escola e quando você chegar em casa, leva pra você, né? Então ela faz todo esse trâmite, por mais que você queira colocar, tipo, eu quero colocar na creche japonesa, eu quero colocar na escola japonesa. Se os horários não baterem, você tem essa opção, mas você vai pagar. Então você vai ter o custo da escola,
O Shogaku é pouco, é só alimentação, que eu acho que paga uns 4, 5 mil, fora algum material que vem. E a creche vai depender da sua renda, de quantos filhos você tem. No meu caso aqui, eu pago, é Roikuen, e eu pago 1.260. Acho que vem, é muito barato, né? Acho que é isso que vem descontando. Agora, se eu quisesse manter ele lá na creche, mas eu trabalhasse fora, com um horário muito, assim, doido, estendido, aí eu teria essa opção de contratar, tipo, uma creche brasileira ou uma pessoa que trabalha com transporte para fazer isso. Mas gira nessa faixa aí, tá? 20 mil só o transporte, parece que ela tinha me falado, e 25 ou 26 para deixar a criança lá no estabelecimento também. Então, vão anotando, porque quando você chega é um custo meio alto, né? Que nem quando eu falo Dudu, quando a criança já é maior, quando já chega tipo Tchugaku, né? É bem mais tranquilo. Agora, quando é pequeno, e eu tô sentindo isso agora, porque ele vai para a primeira série. Então, se eu estivesse trabalhando fora, eu ia ter que ter esse gasto. Eu não sei como que eu ia fazer, né? Ou eu ia ter que sair do serviço, mas daí também é pior, porque um só trabalhando é difícil, né? Não tem como. Mas como eu tô conseguindo trabalhar em casa, então eu vou continuar assim, pelo menos enquanto ele entrar agora no Shogaku. Eu não sei como vai ser tudo novo, né? Vai ter lição todo dia, ele tá aprendendo, é uma rotina nova, então nós vamos segurar aí mais um pouco. E que mais que eu tinha para falar para vocês é isso, que a maior preocupação das mamães é essa. E aí o que eu sempre falo, gente, não escolhe a vaga de emprego e assina contrato na emoção. Pesquisa. Hoje em dia tem internet, vocês conseguem pesquisar a cidade. Infelizmente, que nem eu falo da Namba, né? A Namba, ela já está acostumada a fazer processos para casais com filhos. Então, tem empreiteiras que já pegam famílias com filhos, né? Que contratam. Tem empreiteiras que não têm esse costume. E aí, às vezes, você vai numa agência que eles não têm esse costume, aí vão te mandar lá para os Cafundó do Judas. É uma realidade. E aí, como que você vai fazer? Você chega num lugar, já aconteceu, tá? Agora deu uma parada, mas mamães me chamavam, já gravei até vídeo disso. Foi lá para Nagano, falaram que era a única vaga que tinha, foi para Nagano, não conseguiu vaga na creche para criança, não tem creche brasileira para aqueles lados, não sei se agora tem, né? Já tem um tempo que a menina falou comigo. Não tem creche brasileira, porque aqui, se você não tem vaga na creche japa, você coloca na brasileira e vai pagando para você não perder sua vaga de serviço. Porque hoje em dia você paga, mas volta um dinheiro depois, né? Tem subsídio, mas volta depois. Não sei se já mudou. Mas você paga o valor inteiro, depois você faz a solicitação e volta. Então, você tem essa opção. Agora você vai para um lugar que não tem vaga na japonesa, não tem opção de você colocar em creche brasileira, você não vai trabalhar. Aí, às vezes, o marido pega uma fábrica para ganhar pouco, né? Vai ganhar pouco, aí o começo é difícil, vem endividado, demora para receber o primeiro salário, e aí vive no perrengue. Chega aqui e fala, foi a pior coisa que eu fiz, né? O sonho vira um pesadelo. Isso eu já falei várias vezes para vocês. Então, assim, vai vir com filho, pesquisa tudo. Qual é a cidade? Aí procura, entra na internet, tem um monte de gente lá. Hoje em dia tem um monte de fonte para você pesquisar, ver se tem estrutura para brasileiro, escola, creche, até mercado brasileiro, porque você não sabe se a criança vai se adaptar com a comida, tipo. Que a comida assim é normal, né? A gente come arroz, salada, né? Legumes, essas coisas. Mas assim, às vezes não se adapta. A gente não sabe. Então, tem que ver tudo isso. Às vezes, que nem eu falo, sempre falo pra vocês, eu queria morar numa cidade mais afastada. Mas eu continuo aqui por causa da estrutura. Eu não sei falar Nihongo. Aqui a gente quer alguma coisa, tem, sabe? Às vezes quer comer alguma coisa diferente, tem vontade. Tem tudo mais fácil, né? Tem escola que tem intérprete, os bairros que tem mais brasileiros, né? Tem intérprete, então ajuda bastante. Então, pesquisem, não é impossível, que nem eu sempre falei. Quando eu cheguei aqui, eu falei, caramba, tipo,
é muito, meu medo era, como que eu vou pro Japão trabalhar? Porque minha vida era uma loucura em São Paulo. Falava, como que eu vou pro Japão? Não tenho ninguém lá. Como que eu vou conseguir trabalhar para conciliar os horários de serviço com as escolas das crianças? Porque no Brasil não dava, eu não conseguia, era tudo muito longe, né, distante. Eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar do serviço. O que me ajudava era a minha mãe, tipo, aqui eu não ia ter ninguém, né? Então era uma preocupação. Mas não, foi tudo ajeitado, assim, sabe? Tudo deu certo. A creche brasileira, já, que nem eu falei pra vocês, tinha flexibilidade já para atender a gente mesmo, então já está acostumado com esse tipo de coisa. Mas você tem que saber a cidade que você vai, né? Escolher certinho para você não ter problema quando chegar aqui. Que às vezes fala, eu vou lá, eu me viro. Vira uma zorra, porque aí pra mudar é caro, às vezes você não tem dinheiro, aí vira uma loucura, loucura. Mas resumindo, que eu já falei bastante, praticamente é isso. Dá pra conciliar, venham com dinheirinho e escolham bem a cidade, tá? Busquem, anotem o que eu quero que vocês anotem. Que vai precisar procurar clubinho, né, pra vocês se informarem, Kurabo, que é de japonês, e creche, né, brasileira, caso vocês não tenham, né, não consiga a vaga na creche japonesa, porque é bem burocrático, tá? A creche japonesa não é fácil para entrar, não. Tem período de adaptação, que mesmo que a criança, a criança já gostou e já vai ficar, posso largar aí, que a creche brasileira funciona assim. Foi um dia, não chorou, já fica o dia inteiro. A japa, não. O Pedro, 3 semanas, saindo mais cedo. E é tipo, primeira semana, 2 horinhas só. Aí na segunda semana já aumenta um pouquinho, é bem chatinho. Então, se você já chegar com uma vaga de emprego, muito provavelmente você não vai conseguir fazer isso, porque você já vai entrar no serviço e vai ficar faltando, né? Então você precisa de uma carta na manga e aos poucos você vai se organizando. Não sei valor de creche, tá? Na época eu pagava 44 mil pro Pedro. Isso há alguns anos atrás. Então, hoje eu não sei quanto que tá, se subiu, porque tudo subiu, então talvez a mensalidade também tenha subido. Escola brasileira, que as pessoas me perguntam valores, eu também não sei. Eu fui lá na IAS, né, que eu mostrei pra vocês, mas eu não sei o valor da mensalidade, então vocês teriam que entrar em contato para saber tudo certinho, né? Porque a escola brasileira também você vai ter que comprar uniforme, livro, né? Pagar, eu acho que paga adiantado, mensalidade, aí tem que entrar em contato com eles e ver certinho. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que te ajude de alguma forma. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar, eu não expliquei direito, deixa aqui nos comentários. E até a próxima.